A terceira. Vamos dar uma adiantada nisso, então? Capítulo 4 de Matemática 2. Vamos aproveitar uma aula aí pra gente. Nesse capítulo, a gente vai estar trabalhando a parte dos polígonos. Uma das principais partes dos polígonos, vocês estudaram no nono ano, que é quando a gente estuda os ângulos internos. É claro que vocês sabem que os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180, básico. Quadriláteros, 360, legal. Mas a gente tem outros polígonos. Então, dependendo do número de lados, a soma dos ângulos internos é uma. Existem fórmulas. Essas fórmulas são muito importantes, tá? A gente tem que decorar, não tem jeito. Cai, tá? Tá sempre aparecendo em vestibular. Então, a gente tem que dar um jeitinho de guardar essas fórmulas. A primeira básica é soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2. De preferência, essas fórmulas eu vou colocando de lado, vou deixando ali na minha capinha de lado, sabe? Aquele lugarzinho de fórmulas, que são todas que a gente vai trabalhar nesse capítulo, tá? Eu vou trabalhar a fórmula no exercício, já chamando a atenção para aquela fórmula que é importante. O exercício é básico, ele fala assim, determine x. Se fosse um quadrilátero, o que eu fazia? Somo tudo igual a 360. Se é um triângulo, somo igual a 180. Mas é um pentágono. Nem sempre eu vou lembrar o valor da soma. Então, primeiro eu tenho que calcular qual é a soma dos ângulos internos. 180 vezes n, são 5 lados, menos 2. Então, a soma dos ângulos internos fica 180 vezes 3. Isso vai dar 540 graus. Professora, e se eu usei já bastante, eu decorei, não precisa ser feita essa parte, tá? Vou somar 2x mais 4x mais 2x. 2 e 4, 6. E 2, 8x. Mais 5 meios de x. Tá? Esse não dá para mim somar direto. Aí eu vou somar 30 mais 50. Aqui eu não somei 2x, hein, gente? 2, 4, 4, 10. Aqui vai dar 10. Ainda bem, senão eu ia perder o exercício inteiro. Então, 2 e 4, 6. 6 e 4, 10x, mais 5 meios. Aqui, 30 mais 50, 80. 80 menos 40, 40. Isso é igual a 540 graus. Já posso passar para o lado de cá, eu vou ficar com 10x mais 5 meios de x igual, vem para cá, menos 500 graus. Vocês já viram que já diminuiu bastante para me fazer aí o MMC? Se eu começo a fazer o MMC de tudo aquilo, fica uma sopa. Então assim facilita para a gente. Aqui a gente vai ter mínimo 2, vai ficar 20x mais 5x. Lembrando, 2 dividido por 1, 2 vezes 10, 20. 2 dividido por 2, 1 vezes 5, 5. 2 dividido por 1, 2 vezes 500, 1000. Cortei, fiquei que 25x é igual a 1000. X vai ser igual a 1000 dividido por 25, que vai dar 40. Ele só está pedindo o valor de x, tá? Alternativa B. Alguns exercícios pedem, determine o menor ângulo, determine o maior ângulo. Aí eu tenho que substituir para poder resolver. Exercício 2. Na figura ABCE é um retângulo e CDE é um triângulo equilátero.
Pronto, triângulo equilátero eu já paro, tá? Se é um triângulo equilátero, eu sei que tem esses 3 lados iguais. Sabendo que o perímetro do polígono, esse polígono que dá a volta inteira, o perímetro dele é 456 centímetros e CD mede 68. Aqui mede 68, tá bom? Então, aqui mede 68, aqui mede 68 e aqui mede 68. Qual é a medida do lado BC? Fácil, né, gente? Esses 2 lados são iguais. Então, aqui eu tenho X e aqui eu tenho X. A soma de tudo isso é 456. Então, a gente tem aí 2x mais, eu tenho 1, 2, 3 vezes 68, 24, vão 2, 18 e 2, 20, 204, igual ao perímetro, que é 256. 2x vai ser igual a 456. 456 menos 204 vai dar 252. X vai ser igual a 126 centímetros. Nesse exercício, nenhuma fórmula, tá? Simplesmente a gente lembrando o conceito de perímetro, que é a soma de todos os lados. Exercício 3, eu vou fazer um resumão, tá? De todas as fórmulas, para vocês poderem entender algumas passagens, algumas coisas que a gente pode fazer. Calcule o número de diagonais de um polígono regular. Lembrando que toda vez que ele falar polígono regular, eu posso usar essas fórmulas, tá? Porque os lados são iguais. Cujo ângulo interno mede 135 graus. Parou? Tá. Eu tenho o ângulo interno, tá aqui. A fórmula da diagonal. Diagonal é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. N é o número de lados. Eu não sei o número de lados. Eu sei que o ângulo interno vale 135. Tem fórmula? Tem para ângulo interno. A soma dos ângulos internos não é 180 vezes n menos 2? Essa é a soma de todos os ângulos internos. Se eu quiser saber só o ângulo interno, eu pego 180, n menos 2 e divido pelo número de lados, tá? Então, se a soma deu 360, divido por 4, eu consigo chegar que cada ângulo interno mede 90 graus. Se eu tenho um triângulo, é 180, divido por 3, chego em 60, cada ângulo interno é 60, tá? Mas aí eu não sei o ângulo interno, eu sei que ele vale 135. Se eu substituir aqui, 135 vai multiplicar por n, aqui aplico a distributiva. É uma maneira de resolver? Sim, sem nenhum problema. Só que existe uma outra fórmula que é muito legal, que me diz que a soma do ângulo externo mais o ângulo interno é igual a 180 graus. O que é isso? Vamos lá, lembrando do triângulo. Se aqui eu falar que é 60 graus, esse é o ângulo interno. Quem é o ângulo externo? É quanto falta para 180. Vai ser quanto? 120. Então, a soma do ângulo externo com o ângulo interno sempre vai ser 180 graus, tá? Outra coisa que a gente também pode relembrar. Então, fórmulas importantes, tá? Outra fórmula importante. Aqui é a soma dos ângulos internos. Quanto vale a soma dos ângulos externos? Não tem fórmula. É um valor único, tá? A soma dos ângulos externos de qualquer figura sempre vai dar 360 graus.
Isso ajuda a gente no seguinte: se eu quero saber quanto vale o ângulo externo, tá? O que eu posso fazer? Eu posso fazer 360 dividido pelo número de lados. Vai me dar o valor do meu ângulo externo. Se eu quiser saber o N, basta eu fazer 360 dividido pelo ângulo externo. Tá, aqui eu tenho o ângulo interno, mas o que a gente sabe? Que a soma dos dois tem que dar 180. Tá, se o ângulo interno é 135, significa que o ângulo externo é 180 menos 135. Isso vai dar 45 graus. Se eu fizer 360 dividido por 45, eu já vou ter direto o valor de N. Então, fazendo essa continha, 360 dividido por 45. Isso vai dar 8. 8 vezes 5, 40. 32 e 4, 36. Então, o valor de N vai ser 8. Então, eu tenho uma figura de 8 lados. Então, eu posso resolver assim, tá? Eu tinha o ângulo interno, automaticamente eu tenho o ângulo externo. Se eu tenho o ângulo externo, basta fazer 360 dividido por ele. Já me dá um número de lados. Professora, eu não gosto de fazer assim. Tá, pode fazer assim. 135 vezes N, vai fazendo essa continha. Vai fazendo a distributiva, resolve. Por quê? 135 vezes N vai dar 135N. 180 vezes N, 180N. Menos 360. Passo para lá, passo para cá. Fica 360 igual a 45N. N igual a 360 dividido por 45. Qualquer um dos dois caminhos, eu vou chegar no mesmo resultado. Ah, professora, eu acho que eu gosto mais desse porque é direto. Só que existem alguns casos que não dá para usar ele. Então, eu sou obrigada a ir por esse. Então, daqui vocês percebem. Vamos lá, nós temos diagonal. Preciso de N. O que eu sei? A soma dos ângulos internos tem N. Ângulo interno tem N. Me deu o ângulo interno, eu calculo N, substituo aqui. Tá. Soma de ângulo externo com ângulo interno, 180. Soma dos ângulos externos, sempre 360 graus. Ângulo externo, 360 dividido pelo número de lados. E assim vocês conseguem todas as fórmulas aí na lousa. Só que a gente ainda não acabou. Por quê? Porque a gente não calculou a diagonal, que é o que ele está pedindo, tá? Então, vamos ver. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar até essa parte que vocês já, acredito, já tinham copiado, mas é só dar o pause e a gente consegue, resolve tudo. Aqui a gente vai ter diagonal é igual a N, que é 8, vezes 8 menos 3, dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. 8 menos 3, 5. 4 vezes 5, 20 diagonais. Então, a minha resposta final, 20 diagonais. No exercício 4, vocês já vão ver o que eu estou falando em relação às fórmulas. O ângulo interno de um polígono regular é o triplo do ângulo externo. Então, o ângulo interno é o triplo do ângulo externo. Então, se eu falar que o ângulo externo é x, o ângulo interno é 3x.
x. O que a gente sabe? Que a soma dos dois tem que dar 180. Então, 4x é igual a 180. X vai ser igual a 180 dividido por 4. X igual a 45 graus. Tá, cheguei em x. Mas o que ele está pedindo? Que polígono é esse? Se o x é 45, significa que o ângulo externo é 45 graus. Se o ângulo externo é 45, eu sei que n é igual a 360 graus dividido pelo ângulo externo. N vai ser igual a 360 dividido por 45. 360 dividido por 45, nós vamos ter 8, né, gente? Que a gente acabou de fazer. Vai dar 8 lados. Ele perguntou, que polígono é esse? É um octógono. Tá? Então, eu utilizei aqui o quê? O conhecimento que a gente tinha que a soma tem que dar 180 e que o número de lados é 360, que é a soma dos ângulos externos, dividido pelo ângulo externo. Exercício 5. Um polígono apresenta a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos igual a 2160 graus. O número de diagonais desse polígono, olha que é as diagonais. Então vamos por etapas. Primeiro, o que a gente sabe? A soma dos ângulos externos é 360, sempre. Então, a soma dos ângulos internos vai ficar 2160 menos 360. Então, a soma dos ângulos externos vai ser igual a 1800 graus. Primeira coisa que a gente tem. O que a gente sabe dos ângulos internos? Soma dos ângulos internos, a gente tem a fórmula. Professor, eu posso usar aí o ângulo externo? Então, para poder achar o ângulo externo, eu preciso do n, ou se eu tiver o ângulo externo, eu calculo n, mas não tenho nenhum dos dois. Então, eu vou ter que ir para a fórmula da soma dos ângulos internos, que é 180 graus vezes n menos 2. Aqui dá 1800, igual a 180, n menos 2. Gente, nunca façam a multiplicação, a distributiva, quando tiverem esses casos assim, tá? A primeira coisa que eu faço é passar o 180, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Ainda mais um caso desse. 180 dividido por 18 vai dar 10, igual a n menos 2. N vai ser igual, menos 2 vai para lá, 12 lados. Então, eu tenho um dodecágono, tá? Eu tenho uma figura de 12 lados. Mas ele também não perguntou isso. Ele perguntou o quê? O número de diagonais, que é 180, não, N menos 4 dividido por 2. Então, meu número de diagonais vai ser 12. 12 menos 4 dividido por 2. Diagonais vão ser iguais. 12 menos 4, 8. 8 vezes 6, 48. Ele pediu diagonais centrais, né, gente? Deixa eu ver. Não, número de diagonais, tá certo. 48 diagonais. Em todos esses exercícios,
Espera aí, parou? Eu tô vendo, eu peguei a fórmula da diagonal central, já vou explicar o que é isso para vocês. Aqui é 12 menos 3. Eu sei que vocês já deviam estar gritando aí desse lado. Professora, não é menos 4, é menos 3. Desculpe, tá? É que eu tô na empolgação da gravação. 6, 12 dividido por 2, 6. 6, 12 menos 3 vai dar 9. 9 vezes 6, 54 diagonais. Agora, alternativa E. Antes do próximo exercício, vamos conversar um pouquinho sobre diagonais. Vamos lá. Quando a gente está trabalhando as diagonais de um polígono, primeiro, um triângulo. Um triângulo, ele não possui diagonal. Vocês perceberam? As diagonais seriam os lados, então não tem. Por isso que a fórmula de diagonal é n menos 3 sobre 2. Quando eu colocar no triângulo 3 menos 3, 0. Então, o triângulo não tem diagonais. Tá? Se a gente está calculando as diagonais de um quadrado, tenho duas diagonais, 4 lados, 4 menos 3, 1. 4 dividido por 2, 2. Tá aqui, são duas diagonais. Quando eu estou trabalhando de um pentágono, 5. 5 menos 3, 2. 5 vezes 2, 10. Dividido por 2, 5. Eu tenho 5 diagonais. Agora, quando a gente está trabalhando com um hexágono, já começa a ficar difícil para contar. Então, aqui dá 3, 6 vezes 3, 18. Dividido por 2, 9. E conforme vai aumentando, é claro, vai ficando mais difícil de contar. Então, para mim ficar calculando, construindo as diagonais, tem a fórmula. Legal. Se vocês prestarem atenção, no quadrado, as diagonais se encontram aqui no centro. No pentágono, não. No hexágono, algumas diagonais se encontram. No heptágono, não vão se encontrar. Por quê? Elas só se encontram, as diagonais só se encontram no centro quando o n é par. Então, quando o n é par, eu consigo calcular as diagonais do centro. Então, se o n for par, a gente tem uma fórmula. Diagonal do centro é igual a n sobre 2. Diagonal do quadrado, 4 lados. 4 dividido por 2, 2. Eu tenho duas diagonais que passam no centro. Diagonal do pentágono, diagonal central, tá? Se eu for calcular do pentágono, é 5 dividido por 2, 2,5. Não tem, tá? Então, do pentágono, eu não consigo. Diagonal central do hexágono, 6 dividido por 2, 3. Vocês estão vendo que não é o número total de diagonais. São as que passam pelo centro. Olhem aqui, as que passam pelo centro. 1, 2, 3. Só essas 3 passam pelo centro. E se eu quiser saber o número de diagonais que não passam no centro, tá? Então, as que não passam no centro são pares, tá? Porque só as pares é que tem as que passam e as que não passam no centro. Então, a gente vai ter n, e aqui que vai entrar n menos 4 sobre 2. Então, gente, o que vai acontecer quando eu tiver o número de diagonais que não passam pelo centro de um quadrado? 4 menos 4, 0. Ou seja,
todas as diagonais do quadrado passam pelo centro. Essa eu não vou calcular. Por quê? Gente, aqui a gente não tem nenhuma que passa pelo centro, tá? Se eu quiser calcular o número de diagonais, eu vou calcular aqui, 5. Acabou. E o número de diagonais que não passam pelo centro do hexágono? Eu sei já o número, porque o total são 9. Se 3 passam pelo centro, eu já sei que a minha resposta tem que ser 6. Vamos ver. 6 menos 4 sobre 2. 6 dividido por 2, 3. 6 menos 4, 2. 3 vezes 2, 6. Então, 6 diagonais não passam pelo centro. Então, essa é a diferença entre as diagonais. Eu tenho as totais. Nas figuras de lado par, eu tenho as que passam pelo centro e as que não passam. Agora, a gente já pode fazer com tranquilidade o exercício 6. O número de diagonais que não passam pelo centro do polígono regular que apresenta soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos é 1.800 graus. Então, vamos lá. 1.800 é igual a 180 n menos 2. Fórmula da soma dos ângulos internos. Cortei, vai dar 10. Nós já fizemos isso hoje, tá? Por isso que eu tô indo mais rápido. N igual a 12. Se o meu polígono é um dodecágono que tem 12 lados, automaticamente eu sei que tem ângulos que passam pelo centro. Qual é a fórmula que a gente tem? Aqui passam pelo centro? Não, que não passam. Que não passam pelo centro, tá? A nossa fórmula vai ser diagonal que não passa pelo centro. N menos 4 dividido por 2. Vai ficar 12 menos 4 sobre 2. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 8. 6 vezes 8, 48 diagonais não vão passar pelo centro. Alternativa A. Exercício 7. Na figura, as retas R e S são paralelas. Determine a soma de alfa mais beta mais gama mais teta. Das medidas dos ângulos indicados na figura. É um exercício que assusta, por quê? Porque não tem nenhum ângulo. Como é que eu vou calcular a soma deles? Basta um artifício bem pequeno, gente. Eu vou traçar uma reta perpendicular. Quando eu tenho uma reta perpendicular, eu vou ter 90 e 90. Acabei de construir aqui uma figura que tem 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Acabei de construir aí um hexágono. A soma dos ângulos internos de um hexágono é 180 n menos 2. Soma dos ângulos internos, 180, 6 menos 2, 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720 graus. Então, eu sei que somando alfa mais beta mais gama mais teta mais 90 mais 90, que dá 180 graus, eu vou ter como resultado 720. Então, eu tenho que alfa mais beta mais gama mais teta é igual a 720 menos 180, que vai dar 540 graus. Eu precisei saber o valor de alfa, de beta? Não, eu só queria a soma. Tá aí. 540 graus, alternativa
Não tem. Não tem alternativa, gente. Só isso. O exercício, ele é muito difícil, gente. Presta atenção. É aquele exercício que a gente sonha que caia no Enem. Um ciclista deu 100 voltas em uma pista que tinha a forma de um hexágono. Se tinha a forma de um hexágono, eu sei que tenho 6 lados. Ele deu 100 voltas e ele me falou que cada lado do hexágono media 15 metros. Então, o meu perímetro vai ser 6 vezes 15, 90 metros. Ele disse que ele deu 100 voltas. 100 voltas vezes 90, 9.000. Olha onde pode morar o perigo. Uma das alternativas é 9.000. Aí é que vem aquele problema. Ler outra vez. Acabou o exercício? Lê o que ele pediu. Quantos quilômetros ele percorreu, tá? Ele percorreu 9 quilômetros, que é a alternativa